Boa tarde, pessoal. Então, estamos no encontro 36, 16 de dezembro, último do ano. A gente vai continuar falando de forms, né? A gente vai falar do... deixa eu abrir aqui o nosso to-do list. Então, a gente viu pelo menos duas formas de formulário, né? Direto, né? Onde a gente tinha um HTML mandando dados direto lá para a view. Daí depois a gente colocou um form, né? Só para dar uma recapitulada. Então, cadê nosso GPT? Então, essa é a primeira versão, né? A gente simplesmente colocou aqui HTML, pegando o valor, né? E isso aqui a gente conseguia pegar lá na view. Aí depois a gente fez uma segunda forma usando o formulário do Django, né? E mesmo assim a gente tem esse código aqui, né? Que foi a versão 2. Esse aqui. Então a gente tem essa lógica, né? Então a gente recebe um request, daí a gente converte os dados do request para o formulário, né? E a gente manda toda vez esse formulário preenchido, né? Então, a primeira vez ele entra vazio, se você criar um formulário, né? A segunda vez ele preenche e salva no banco de dados se for um post. Então, deixa eu ver aí, com isso, vamos rodar nossa... acho que eu acabei criando umas... Vamos entrar aqui no admin. Vamos deixar só a pizza de queijo. Essa aqui. Aí. Tá, então agora a gente vai ver, eu acho que a última forma, né, e talvez é a mais utilizada, né, do formulário, que é usar, né? Então agora é muito deixar o Django fazer o trabalho para a gente, né? Então, que é o Model Form, tá? Então, eu imagino que a maioria de vocês já conhecem, né? Mas é só para dar uma passada e ficar completo a sequência aqui, tá? Então, por onde a gente começa, né? Então, o que que a gente quer fazer, né? Tá vendo que aqui a gente acaba... O que que a gente acaba fazendo aqui, né? A gente, tá vendo? A gente fez até um for aqui, onde você percorre todos os campos do request e popula no form. Então, o Django tem algo que já faz isso pra gente, né? Então a gente vem aqui no form e a gente começa por aqui. Então, a gente vai criar aqui um class pizza model form. Vai estender de forms.model form. E o que a gente tem que fazer é associar isso ao modelo, né? Então, ele tem aqui um meta. E aí a gente consegue colocar aqui model igual pizza. Pizza. Ele já importa aqui para mim. Não tem isso aqui. Roger, Oi. uma coisa. Falaram que tem um MR aberto ali, ó, Oi? no chat. Falaram aí no chat que tem um MR aberto no projeto.
Tem um MR aberto. Eu falei no chat que tem o MR aberto. Tá. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu abrir aqui no... Para esse projeto mesmo? Eu acho que é para esse projeto mesmo. Deixa eu ver. Ah, Lúcia, já mudou o template, Lúcia? Quase nada, mas um pouquinho. Ah, tá bom, agora entendi. Deixa eu... Vamos trazer aqui. Então, ó, deixa eu fazer assim, então. Deixa eu parar aqui. Git stash. Tá, então, voltamos aqui. E vamos ver onde está isso aqui. Print, merge request, ajuste. Ó, veio até com print aqui. Legal. Tem nem dúvida, né? Vamos fazer um merge aqui. Legal, já tá começando. Legal. A gente dá um editar aqui. Tá. E agora vocês percebem, né? Legal. Obrigado a Lucy que não mexeu no estilo desse aqui, que a gente vai chegar nesse assunto, que é um problema, né? Então, vocês podem notar que essa parte, por mais que tenha um fundo aqui, os inputs estão todos sem estilo, né? Então, a gente já vai chegar nesse assunto. Mas beleza. Temos um estilo, já ficou bem melhor. E agora vamos dar sequência aqui. Então, eu vou fazer aqui um git stash pop. Voltei aqui onde eu estava mexendo no código. Então a gente criou isso aqui. Tá bom. Então, agora vamos fazer assim, ó. Vamos voltar aqui no... The Witcher vai sair amanhã. The Witcher? Perdão, acabei de ler a notícia aqui. Então, o que a gente quer fazer? Vamos fazer mais uma rota, né? Só para ficar sequência. Então, aqui está um update usando só, né, sem form, aqui um form normal, e agora aqui um model form. Vamos copiar aqui só para ficar mais... Então, cardápio, update... olha, aqui, acho que a gente podia até fazer assim, ó. Vamos só fazer para ficar um pouco mais no padrão, né? Pizza, que a gente quer fazer um post ou um get em pizza. E aqui tem um detalhe, tá? Você não pode colocar qualquer ID. Ou tem que ser ID, ou tem que ser PK. Tá? Você não pode... Porque ele espera isso, porque a gente vai usar, né, não só... outro detalhe, né? Então, aqui a gente fez sempre usando a view baseada em funções, né? Que é o Function Based Views. Tá vendo? Assim, ou seja, é uma função aqui. Agora, aqui, além de usar o Model Former, eu vou usar também o Class Based View, que eu acho que a maioria de vocês aí já usa também no dia a dia. Tá? Então, vamos lá. Então, eu coloquei mais um padrão aqui, tá bom? Então, aqui vai ser nosso... Ao invés de chamar uma função aqui, a gente vai chamar uma classe. Tá? Então, vai ser um pizza update view. Aí, aqui, você tem que pôr assim, as view. Então, eu não tenho ainda essa classe, né? Mas a gente já chega lá. E aqui eu vou dar um nome. Pedido V3. Vou deixar assim. Agora eu importo aqui também. E agora a gente vai lá para view. Então, vamos criar. Então, isso aqui a gente importa. Eu acho que até tem um helper aqui. Update
Acho que é esse aqui. Aí, ó. Então, é isso aqui que eu preciso. O VS Code ainda não é perfeito, né? O PyCharm aqui já ia importar isso aqui. Aqui eu vou ter que importar na mão. Então, from Django, views, generic. Ali em cima já. Não, então, eu acho que é um pouco diferente isso, generic.edit. Acho que é genérico mesmo. Mas do genérico também dá. Ah, legal. Então é só pôr aqui um update fill. Melhor. Tá bom, então, ó, basicamente é isso. E, é claro, agora a gente põe aqui um pedidos, barra cardápio, form 2. Vamos por form 3, né? Que é o V3 aqui, form, vamos por assim. Deixa eu só ver como que a gente está aqui. Form V3. Beleza. Então, vamos deixar assim, tentar fazer o mínimo de código possível primeiro. Cola aqui. V3, né? Então, vamos deixar assim aqui também. E... Então, vocês viram que, né, primeiro vamos ver se funciona, mas você viu que todo o código, essa lógica daqui de cima, está embutida aqui dentro agora, né, dessa classe. Essa classe tem essa lógica com muito mais detalhe, com mais validações, né. Então, beleza. Vamos ver se isso funciona. O que eu preciso mudar? Eu preciso ir aqui no nosso cardápio, onde a gente usa o link. Tem o link do editar, quer ver? Deixa eu procurar aqui agora. Esse aqui é esse. Então, ó, aqui está usando o link do V2. Eu vou por V3 aqui, já passo o ID, que é a nossa PK. Vamos ver se funciona. Se eu não esqueci de nada. Algum problema. Acho que tem que pôr um form aqui. Form class, eu acho. Form class aqui, ó. Pizza model form. Deixa eu ver se ele importou certo. Importou certo. Vamos ver, eu acho que é outro erro. Tá faltando fields ou exclude no model form. Tá bom. Legal. É bom a gente ir vendo os erros assim, né? Então, aqui no form, ele falou que está faltando aqui um atributo, né? Ele está falando para usar ou include. Você põe include fields, eu acho. É fields. Fields ou exclude? Fields. E aí a gente tem que passar um array dos campos, né? Então, que campo a gente quer nesse formulário? Eu quero nome, ingredientes, valor e imagem. Beleza, rodou. Atualizar. Damos enter aqui. Carregou a página. Então, aqui agora, olha o link lá embaixo. Está indo para cardápio pizza 1. Acho que certo seria correto ser pizzas, né? Então, beleza. Eu dou um editar aqui e abrir o form, né? Aparentemente, igual que a gente já tinha, né? Então, qual que é a vantagem disso aqui? Porque a gente... Né? Aqui a gente não precisou declarar, a gente não precisou falar que isso aqui é um text field. A gente não precisou falar que isso aqui é um decimal, porque o Django sabe olhar o tipo no modelo e ele põe os widgets aqui. E é claro, se eu quiser alterar, eu tenho liberdade de vir aqui e mexer no widgets. E falar que o ingredientes... Geralmente como é data, né? Quando é data, você quer pôr um widget seu.
que tem né, um tratamento de data melhor. Por enquanto, a gente não vai usar isso aqui. E a nossa view ficou bem mais enxuta. Certo? Então, o Django está fazendo tudo para a gente. Tá bom. Agora, vamos lá. Vamos salvar aqui, vamos ver se funcionou. Tá. Legal, ele falou que faltou né, você tem que falar, quando você dá um salvar, para onde você vai. Então, ele até fala aqui, ó, você tem que implementar um método aqui. Então, tem que vir aqui, def. A gente passa um self aqui. E aqui a gente faz um return. A gente pode usar um reverse. Acho que esse absolute URL é no modelo. Se eu vou colocar aí, tem que ser o Success. success. Uhum. Boa. Tem uns afiados em Django aí. Obrigado pela ajuda. Ó, então, eu quero retornar para a listagem. Cardápio. Aqui é o cardápio. Então, eu quero retornar para isso aqui, que é o pedido dos cardápio. Beleza? Vou pôr aqui um reverse. From reverse, eu acho que é shortcuts. Eu acho que aqui não, reverse é do shortcut. Acho que o reverse é do HTTP. Ah, é? From Django. HTTP. Não foi? Deixa eu caçar aqui. Eu acho que se tiver a extensão do Django, ele completa para você sozinho as importações. Não, eu tenho, mas ele não... Ele completa algumas. Mas esse aqui, por exemplo, não foi. Ah, é URLs. Django.urls. Obrigado. Isso. Então, o que isso aqui faz? Ele consegue ir lá no URLs, né, e com base no nome, que o nome é uma coisa que a gente não quer ficar mudando. Então, todo lugar que a gente usar, todos os templates que a gente usar esse nome, ou nas views, né, eu posso mudar o URL, que a gente vai fazer isso, já já. E esse reverse pega o URL pra gente, né? Em outras palavras, se eu quisesse, eu poderia retornar direto aqui, tá? Barra cardápio. Poderia fazer isso. E ia funcionar também. Só que daí, o que acontece? A gente vem aqui no nosso URL e muda o URL, né? Igual aqui, eu quero mudar isso aqui para pizzas. E aí vai quebrar, né? Vai quebrar, daí a gente tem que ficar procurando em todo lugar que tem isso. Então, uma boa prática é a gente usar. Deixar o Django resolver qual que é o path. E é claro, a ideia é a gente não ficar mexendo nos nomes. Tem um padrão, né? Ou é ponto, ou o nome do app, ponto, alguma coisa. Definir um padrão, então quando você começa um projeto do Django, geralmente traça um padrão aqui. E aí não fica mudando esse name justamente para não dar esse problema. Eu mudei, né? Então agora eu estou mudando na mão aqui o pizzas. Aí, 23, deixa eu aumentar aqui. E 10 centavos. Foi para a listagem, olha lá, 23,10. Beleza, funcionou. Então aqui, né, a gente fecha os tipos de forms que a gente pode implementar. É claro, o que faltou? Que a gente pode cobrir ainda. Se a gente tiver um form, pensa o form... esse aqui é um form de um modelo, né? Uma entidade pizza. Agora imagine que a gente está fazendo form usando esses recursos de pedidos, onde você tem um pedido e tem os itens do pedido, né? Então, vai ter um pedido que é para um cliente, para um endereço, mas ele pode pedir várias pizzas. Então, é a mesma coisa que nota fiscal e itens da nota fiscal, né? Então, a gente usa o form set, né? Então, no admin dá para você fazer isso também. Então, você vai ter uma entidade, você cadastra um registro
e na entidade filha você pode cadastrar N registros. Então dá para fazer um subform. Então hoje a gente não vai ver isso. Agora, ó, a gente vai entrar num outro assunto aqui que é o... eu ia falar de proteger, mas peraí, antes da gente proteger essa rota, vamos fazer o seguinte. Ó, imagine que eu não posso cadastrar, isso aqui é uma coisa legal, eu não posso cadastrar uma pizza com valor 0. Eu quero criar essa regra de negócio, tá? Então aqui ele deixou. Então, eu até posso vir no front-end e fazer umas regras, né? Então, na parte HTML, usando o HTML, JavaScript lá, o próprio Bootstrap tem alguns recursos, eu consigo colocar umas regras aqui, né? Mas, e não deixar o botão habilitado se o valor tiver 0. Mas a gente sabe que a gente consegue forçar o request e forçar esse update, né? Então, a gente tem que bloquear isso lá no back-end também. Então, a gente pode usar o form. Eu posso vir aqui no form e a gente pode fazer o seguinte. A gente faz tem o clean, né? O clean, ele... Aí aqui você faz a validação que você quiser. Inclusive, você pode formatar um campo aqui, né? Vamos supor, tem um campo que você quer sempre deixar minúsculo. Então, você pode vir aqui né, e limpar os dados. Mas você pode fazer validações também. E você pode fazer isso para todos os campos. Então, você cria um único clean e faz validação de quantos campos você quiser. Ou você pode fazer uma validação de um campo específico. Então, vamos ver. Então, eu quero clean do campo valor. Isso vai dar certo. Aí eu faço aqui um if. Não, primeiro eu tenho que pegar o valor. Como que eu pego? Então, eu pego aqui meu valor, é igual self.cleanData. É um dicionário, se eu não me engano. Valor. E agora eu ponho assim, if not v or v menor ou igual a 0, aí eu raise, tem um tipo específico, que é a validation error. Esse aqui, deixa eu ver. É esse aqui. Tem um método também, que é o add error. Add error. Self.add error. Aí você passa o nome do campo e a mensagem. Não funciona. Porque daí ele coloca para o campo, né, o erro. Sim? Aí é o nome do campo e depois a mensagem do erro. Tem que passar o campo. String, né? Isso. Então eu gosto de usar ele. Legal, uma coisa a menos. Bom, vamos ver assim. Gostei. Aí tem um atualizar. Agora eu vou dar um salvar aqui, vamos ver. Olha que legal, ele já veio um erro aqui. Ele não deixou eu fazer o submit. E veio em cima do campo aqui do valor. E eu posso fazer isso para qualquer campo, né? Eu poderia também, eu não gosto, mas vamos supor, você quer fazer uma validação que, se essa pizza já existir, você não deixa, né? Então, eu poderia fazer algo assim. Vou repetir aqui. É o nome. Daí eu vou pegar aqui o nome da pizza. E aí eu já tenho o modelo aqui, né, que eu faço pizza.objects.filter nome igual a isso aqui. Daí eu ponho assim,
if pizzas, então se tiver uma pizza com esse nome, eu posso não deixar ele cadastrar duplicado. Ah, e não precisaria colocar aquele exists, não, né? Olha, então, o que eu estou fazendo aqui? O exists, ele vai retornar uma exception, daí eu teria que tratar essa exception, entendeu? Uhum. Ou eu teria que criar um interceptador para todos os erros desse tipo. Então, nesse caso, o filter não vai retornar erro, ele vai retornar um array vazio. Daí aqui eu ponho, ó, se o array está vazio, ó, desculpa, aqui é if not, né? Se não for vazio o array, porque eu quero que esteja vazio, aí eu ponho esse erro. Pizza já existe. Vamos ver se vai funcionar. Então, não, inclusive aqui vai dar um erro, né? Porque ele vai achar essa... Eu estou alterando uma pizza, então aqui essa condição teria que ser um pouco diferente. Ele teria que não deixar cadastrar outra pizza com esse nome, né? Então, mas é só para mostrar o erro. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá. É que aqui eu tenho que... Em caso de sucesso, a gente tem que retornar aqui. Eu acho que aqui deu erro também, aqui, né? Aqui tem que fazer assim, ó, return. Como que a gente faz o return mesmo? Acho que eu tenho que dar... V. Tá. Então aqui eu vou fazer assim também. Opa. Carregou. 4, cube. Valor inválido, 10. Vamos entender o que eu fiz aqui. Na verdade, tu editou só, não foi? Tu não criou outra. Tu só editou. Mas ó, é para ele achar uma pizza. Né? If pizza. É que aqui eu coloquei not. Não, aqui foi besteira. Ó, é assim. Quer ver? Agora ele não vai deixar alterar. Ó, a pizza já existe. Né? Então, por quê? Ele tentou achar essa pizza no banco. Então, aquela condição teria que ser diferente. Se já existe no banco e o ID é diferente dessa ID, da que a gente está alterando, daí sim ele dá o erro. Né? Mas eu só quis mostrar, né, a minha intenção aqui você pode fazer validações desse tipo. São validações que essas regras deveriam estar lá na camada de serviço, no meu entendimento. Mas a gente pode fazer isso, né? Algumas vezes. Tem form, que eu já fiz em form, onde eu queria retornar um combo de itens, onde esse combo é filtrado, né? Então, imagine um combo de cidades de um estado. Então, eu seleciono um estado e eu quero retornar todas as cidades daquele estado. Então, eu fiz aqui no form, eu fiz um select na tabela de cidades, filtrando só pelo estado que já está selecionado, e aí eu retorno filtrado as cidades daquele estado. Né? Hoje, Oi. poderia fazer um desses aí na própria camada mesmo, né, já que a gente está falando disso aqui. Como ficaria essa validação lá? Sei que é bem parecido, né? Mas é a questão da estrutura mesmo. Tá. Eu acharia interessante. Tá. Mas onde... Tá, deixa eu só entender, Alisson. Onde você queria fazer? Não, é porque, por exemplo, aqui a gente está colocando muita coisa isso aqui é form, né? Sendo que tem facade, né? Coloca algumas regras de negócio, né? Não foi isso que eu entendi? Você, no caso, poderia tirar daí e colocar no facade da vida essas condições, essas permissões. Não, é que uma outra alternativa né, depende. Eu já vi projetos onde a galera tenta evitar colocar muitas regras aqui no form. De repente, essa aqui faz todo sentido, e você coloca aqui e tá tudo certo. Mas, de repente, você vai colocar essas regras aqui, né? Porque você tem métodos aqui.
Aqui tem métodos, por exemplo, onValidate. Aí, onValidate disso, você pega o campo e faz a mesma validação que você colocou aqui, você coloca na view. Para quem está fazendo o submit aqui, é a mesma coisa. Só para o desenvolvedor, que está diferente. Você decidiu, pensando em camadas, onde você vai colocar as coisas, entendeu? Então, por exemplo, eu já vi projeto onde, se é uma validação de conteúdo, né, por exemplo, 0, se o nome da pizza tem que ter no mínimo 10 caracteres, coisas desse tipo, aí você faz aqui, porque é uma validação, sabe, sem ficar indo no banco, sem fazer nada, né? Então, você faz aqui. Agora, deixa eu falar, alguém sabe falar um problema dessa validação tá feita aqui? Eu acabei de lembrar de um outro problema dessa validação aqui. Não. Tá. Mas funciona. Funciona, fica bonita, nem tem muito código, tá? Certo? Não tem, em termos de código, assim, não tem nada. Mas um erro não, uma dificuldade que eu acho colocar esse tipo de código aqui é na hora de escrever um teste, né? Então, é mais fácil eu testar view, ou se eu crio um service aqui, por exemplo, eu crio um método lá no meu service, verifica pizza duplicada. Além de estar muito mais expressivo, eu tenho lá no meu service algo bem pizza duplicada, né? Para eu testar a camada de view ou de serviço é muito mais fácil do que eu ficar criando teste para a camada de forms, assim, sabe? Então é mais nesse sentido, tá? Então, Eu acho interessante que estou num projeto que a maioria das coisas estão divididas assim mesmo, né? Tanto que as views e forms estão bem enxutinhas, né? E a maioria das regras está ou no service, né? Ou no facade, enfim. Tudo como você acabou de falar aí, bem separadozinho. Então eu vou, só para a gente seguir isso, eu vou fazer uma regrinha aqui só para... Então, lei de pizza. For menor ou igual a 5, não, a 4. Daí, vamos por aqui. Quer ver? Então, se eu colocar um nome curto aqui, pizza tem um nome embaixo. O Alisson, faz o seguinte, deixa anotado aí, para a gente voltar e fazer essa mesma validação via form, sem estar... Via form não, via views. Tá? Só para a gente não desviar muito do curso agora, mas deixa anotado aí e você me cobra para a gente fazer essa implementação, beleza? Tá. Então, legal, acho que agora já deu para ter uma ideia um pouco de forms, né? Uma visão geral de forms e model forms, que eu acredito que é uma coisa bem usada no Django, tá? Quando você está trabalhando com views, porque você coloca, né, parte de validação de inputs, você tem uma camada para isso. Se o front-end quiser fazer algumas validações extra aqui para deixar a usabilidade melhor, ele faz. Mas o importante é que o nosso back-end está garantindo isso, que ninguém vai burlar a validação aqui do front-end e inserir dados inconsistentes na nossa base de dados. Isso que é importante. Então, por isso que a gente quer isso do lado do back-end, né? Que pode ser aqui no Forms, quanto pode ser aqui na View, né? E a View, é claro, quando eu falo View, a View, ela chama a camada de serviços. Então, agora, vamos fazer o seguinte, ó. Aí entra no assunto de proteção. Eu sei que essa rota... Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar aqui e vamos, só para vocês verem... eu acho que é uma boa coisa. Então, vamos aproveitar esse código, validação, né, teoricamente, um conjunto de código que a gente já fez, e vamos fazer o cadastro de pizza. Então, como seria o cadastro de pizza? Só para vocês entenderem. Então, olha como vai ser simples. Então, eu venho aqui, vou criar uma rota aqui de adicionar pizza, que eu posso fazer assim.
pizza create. E aqui eu vou pôr pizza create. Daí aqui não preciso V3. Aqui para minha view. Eu vou fazer a mesma coisa. Tá? A gente já... Vocês estão vendo que eu estou copiando, então, vocês lembram do princípio, né? O princípio dry, né? Don't repeat yourself, né? Então, não fique dando Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Se você está fazendo isso muitas vezes, pode ser que tenha um mau cheiro aí no código. Mas a gente... Né? Primeiro vamos fazer assim, depois a gente percebe esse problema. Então, create view. Create view. Ó, quer ver? Que eu acho que é um bug aqui no... Eu acho que o create view ele consegue importar. Olha que curioso. O update view ele não consegue, mas o create view ele conseguiu. É claro, ele trouxe do edit, né? Acho que é por isso que eu achei que era do edit o update também. Então, vamos, só para deixar padronizado. Vamos por aqui. Aí. Create view, então o modelo, eu mando pro, eu estou reutilizando o form, estou reutilizando o HTML, o template, e estou mandando para o mesmo lugar. Então, bacana. E agora o que a gente precisa? A gente vem aqui no nosso cardápio, a gente aproveita essa mesma condição aqui. E fora do for, a gente cria uma div aqui. Então, deixa eu pôr esse código aqui primeiro. Deixa eu pegar uma div. Acho que vou pegar esse aqui. Vamos ver se vai dar certo. Falta fechar a dívida, vai quebrar. Minha 43. O quê? Falta fechar a dívida. Valeu. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu quero um... aqui é um ícone. Vou chutar. Um plus aqui. E agora eu quero chamar aqui o pizza create. Esse aqui eu não preciso passar o ID. Vamos ver. Vou voltar para o meu cardápio. Não deu certo o ícone, não. Então, vou fazer assim. Vou roubar aqui, depois a Lucy me ajuda. Novo. Opa. Eita. Olha lá, ficou meio estranhão, mas... vamos deixar assim. Você vê, eu não vou me arriscar com front-end aqui, não. Mas, o que é importante? Se ver se a gente consegue cadastrar uma nova pizza, usando o form que a gente já fez. Então, aqui vai ser a pizza de teste. Os ingredientes teste, valor 20, sem imagem. Salvar. Cadastrou a pizza de teste, certo? Agora eu venho aqui, roubo essa imagem. O ícone é Ed, tá? Só... Tá bom. Olha aqui. Obrigado. Então vamos lá, vamos para o ícone. Olha lá. Claro, precisa centralizar aqui, né? Mas já dá para ter uma ideia. Então, olha que legal. Então, vocês estão vendo, né, um pouco de reuso aqui. Mas aí tem esse código repetido aqui na view, na nossa view. Né? Então, o que a gente pode fazer? Peraí, que o Alisson falou um negócio. Depois o lembrete lá, tá bom. Tava vendo o chat. Então, a gente quer diminuir um pouco essa repetição aqui. Então, algum palpite aí, principalmente para os mais novos aí? O que a gente poderia fazer para resolver
essa repetição, porque olha o que a gente trocou. A gente só trocou o nome. O resto é tudo igual. Se me fala, eu falo. Vou montar Bom, pessoal, Pode falar. vocês me dão um minuto, deixa, eu esqueci de pegar minha água. Já volto aí. tranquilo. Lembrei de colégio agora, o professor sai da sala, o pessoal agora fazendo prova. E aí, Leandro? Qual é a resposta, Leandro? Eu já vi o pessoal usar o create e update numa só, né? Eu pensei em herança, né? Criar, mas eu acho que não. Voltei. Eu só escutei o Gabriel falando de herança. É herança, mas o Django tem um conceito para isso, né? Que ele dá um nome. Polimorfismo? O Não, É né? um mixing? mixin. Quem falou mixin aí? Algo assim. Eu. Então, que não deixa de ser herança, tá? Mas o Django chama de mixin, né? Então, quando você cria você usa os mixins do próprio Django, né? Então, você tá herdando esse código, né? De uma outra classe, tá? Então, mas você vai ver que a herança aqui só tem um nome, né? Você pode chamar do nome que você quiser, mas você pode fazer aqui um class pizza base aqui. Que aqui até confunde com a regra de negócio, né? Essa aqui é a base da pizza. Que é Eu já me chamo de mixin, né? No nome. Tipo, isso, pizza, então. mixin. Mas Pizza viu mixin, sei lá. então, daí você põe um mixin. Mas não quer dizer, se você não pôr o mixin, vai funcionar do mesmo jeito, né? Aqui. E aí você pode copiar esse código para cá. E aqui você faz um pass. Aqui faz um pass. E daí vamos supor que quando você cria a pizza, você não quer mandar para outro lugar. Então aí, o que você faz? O update você deixa assim, ele vai herdar tudo daqui. O update ele volta para lá, e quando você cria, você quer mandar para outra página. Então você só sobrescreve esse método. Então sempre vai valer, por mais que você colocou um get success aqui, esse aqui vai sobrescrever. Né? Então, mas nesse caso a gente quer manter do mesmo lugar. A gente vai mandar para o mesmo lugar. Né? Então, aí. Vamos ver se funciona. Aí vocês já vão entender onde que é a vantagem de fazer isso. Mas no caso não teria que passar ele, não? Passar o pizza base para o de baixo, não? Precisa. Isso aí. Eu esqueci disso. Perfeito. Senão não ia funcionar. Aí o Python tem herança múltiplas, né? Então por isso que a gente pode fazer aquilo. Ó, vamos ver o alterar aqui primeiro. Alterar funcionou. Vamos tentar cadastrar mais um. Olha lá. Então, temos funcionando. Então, agora a gente pode entrar. Deixa eu só ver aqui na minha. No meu. No meu guia. Peraí. Nossa, minha garganta ainda é ruim.
Então, a gente fez o update, a gente fez o create. Tá. Então, acho que é isso mesmo. Então, eu coloquei aqui na lista de coisas para a gente fazer, proteger a rota. Então, vamos lá. Primeiro, né? Então, a gente viu que a gente tem o botão editar e o novo aqui, quando o usuário está logado, né? Então, se eu vou fazer assim, eu vou editar uma pizza, vou copiar essa URL, tá? Aí eu vou voltar aqui para o meu admin, vou fazer um logout. E agora eu estou, né, pensando que é um usuário que não está logado. Então eu não tenho mais os botões aqui. Mas a nossa rota não é protegida. O que quer dizer? Que se eu digitar aqui a URL que eu sei que existe, pedidos, cardápio, pizza e o número de uma pizza aqui, eu acesso. E eu altero, né? E eu não quero que um usuário sem permissão possa fazer isso. Então, é aí que entra. Então, por mais que eu consegui proteger o front-end, né? Vocês lembram? O Django é duas aplicações, é duas em uma. Eu tenho meu front-end, eu tenho o meu back-end. Então, eu tenho a camada aqui do front-end, né? Que é a parte do JavaScript. Então, eu protegi aqui, mas o meu back-end está aberto ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lá no meu request, eu tenho que pegar o usuário do meu request, né? Então, eu teria que vir aqui na minha view. Vou pegar um método aqui, pode ser no onValidate ou depois do validate, e eu teria que implementar essa lógica, de pegar do request, pegar o self request, ver se tem um usuário, ver se o usuário está logado, né? Então, e aí faço essa proteção. Então, eu reutilizei esse código nessas duas views aqui, porque eu vou fazer aqui na base. Mas o Django, né, ele sabe que quase todo projeto precisa disso, então já tem essa parte, que é o login required, que deve ser um velho conhecido de vocês já. Então, aí eu tenho tanto o login required de mixin, né, quanto eu tenho, para quem não usa o class-based view, aqui mais para cima deve ter o decorator. Ó, tem um decorator. Então, quando você usa a função, você usa esse decorator. Tá? Então, tem as duas formas. Então, beleza. Então, pra gente agora, olha só. Puxa. Aqui. O que eu quero? Eu quero importar esse mixin. E aí, ao invés de colocar aqui e aqui, eu protejo a base. E eu acho que daí eu nem preciso do object mais. Alguém falou alguma coisa aí? Ô, Roger, além do login required mixin, existe o permission required mixin também? Cara, tem outras formas, né? Porque aí você não quer só que o usuário esteja logado, você quer ver, ó, ele tem que ser logado e ele tem que ser gerente, por exemplo. Ou ele tem que ter Sim. permissão de alteração, porque aí você pode falar que um conjunto de usuário pode cadastrar, mas não pode alterar, né? Então Sim, aí sim. você tem que usar o outro mixin, tá? É porque quando eu fiz ontem eu estava vendo com o Otávio, eu meio que vi que dava uma forma class-based view, eu não tinha visto ainda, né? Aí a gente meio que fez pelo rlconf, passando o método permission required, né? Você engloba lá na chamada da class-based view, um URLs, ele já faz isso também. Então, tem várias formas de resolver isso, tá? Inclusive tem
aplicações do Django voltada para permissões. Tá? Então, e aí tem várias formas de fazer isso. Eu já fiz, onde você tem um sistema orientado a grupos. Então, vamos supor, você tem um grupo de gerente, você tem outro grupo de supervisores, e todo o acesso é baseado em o perfil do usuário. Né? Então, se ele é um gerente, ele pode fazer certas coisas, se ele é um supervisor, ele faz outro, e se ele for só um funcionário normal, ele faz poucas coisas. Então, você tem regras conforme esse perfil. Então, você pode estender o login required e depois aqui dentro você sobrescreve alguns métodos, eu não lembro de cabeça quais são, e aqui dentro você põe essas regras. Você vai pegar do usuário que está logado, então você já usou a parte de logado do login required, e sobrescreve a parte de permissões, onde basicamente você pega a lista de permissões de cada grupo, né? Então, por exemplo, ou você cria assim, por exemplo, ao invés de um login required mixin, você cria um gerente required mixin. Aí você cria um supervisor required mixin. E daí, no update, você põe o supervisor. No create, aí você põe só o login. Então, ó, qualquer um pode criar, mas só o supervisor pode fazer update. Então, isso é uma alteração, uma forma. E, quer ver, Gabriel, coloca mais um lembrete aí pra gente, eu vou achar qual que é uma app bem interessante, que eu já usei também, achei bem legal, que, se eu não me engano, é a galera da Vinta que fez essa app. É uma app, a galera brasileira que fez. Uma app para o login Roger? É uma app de permissão. Ah, beleza, app Tá? de permissão. É uma app bem interessante. Que daí... Na Next a gente já usou o Rules. Cara, se bobear é essa aí, hein? Tô quase... Pelo nome, É bem famosinho. pode ser que... E você lembra se é a Eu galera acho da que é Vinta? ela mesma, viu, Roger? Não lembro se é deles. Isso, Então, porque daí... Eu não esteja enganado da Vinta. Então, essa é bem legal mesmo. Então, só que daí, o que é legal? Porque daí você não vai pensar em permissões baseadas em grupos, porque o admin é muito, né, a forma dele é baseada em grupos, né? Então, por isso que tem o admin, né? Tem um admin, daí você cria outros grupos, e você vincula permissões a grupos, e não a um usuário específico. Mas, eu já trabalhei em sistemas onde a sistema de permissão era por usuário. Você pode falar que o Gabriel pode criar, mas não pode alterar. Aí você fala, a Lucy, ela pode alterar e pode criar também. Então, você pega cada usuário e põe permissões. Então, aí você vai ter que criar o seu mixin com essas regras, né? E aí tem apps que fazem isso para você, né? Ou facilitam você fazer esse tipo de regras. Aí, lembrando, essa regra ela vai estar tanto na camada de view quanto na camada de template. Então, não adianta nada você criar um monte de mixin com isso, e aqui no template está tudo furado, essas regras. Em outras palavras, você não quer, já que o Gabriel não tem acesso a alterar uma pizza, você não quer mostrar o ícone de alterar para ele, porque é meio frustrante. Ele vê o ícone, ele clica e fala, você não tem permissão. Né? Então, você já nem mostra. Então, e tem muitas vezes que é informação. Então, ó, o gerente vê mais coisas, ou o Gabriel consegue ver mais coisas do que a Lucy, ou vice-versa. Né? Então, você vai ter tags para isso. Então, na próprio template, você vai pôr tags, né? Então, de acesso. Então, essa parte de permissões, né? Cada projeto tem as suas regras, e aí começa a emergir soluções, né? Então, por isso que não existe uma solução só. E aí, mesma coisa, esse Django Rules não vai funcionar para tudo. Mas, se é baseado em recurso, né? Então, depende, cada recurso tem um acesso, então talvez isso aí vai te ajudar. Esse aí eu acho que seria um tópico bem interessante também, de ver vários exemplos, ver as apps que existem. Então, pode ser que dê para fazer um encontro só para falar disso. Tá?
Beleza, então aqui a gente está no mais básico do Django. A gente está vendo que o usuário, se ele conseguiu logar no seu site, ele já pode fazer as coisas, tá? Então a gente está indo mais para esse contexto. Para nossa pizzaria, depois a gente vai querer dois tipos de perfil, eu imagino. O perfil do usuário que logou, mas ele não é admin, então ele pode, por exemplo, fazer um pedido. Então quem não está logado nem vai poder fazer pedido na nossa pizzaria. Quem logou pode fazer pedido. E quem é admin, esse sim ele pode cadastrar e alterar pizza, ele pode fazer coisas mais administrativas na nossa pizzaria. Então a gente vai alterar no futuro esse login required, porque o login required qualquer um vai poder alterar a pizza, e aí não é o que a gente quer, tá? Então a gente vai fazer um pouco de melhorias em cima do login. Mas aqui é só para a gente ter uma ideia. Então agora vamos ver o que vai acontecer aqui. Então já coloquei esse código, vou vir aqui e eu vou tentar digitar o URL na mão aqui. E olha só, é que eu tô em modo debug, né? Mas ele vai dar página não encontrada. Então, se alguém tentar na URL alterar alguma coisa, acessar uma URL que ele não tem permissão, ele vai tomar página não encontrada. Então, beleza, né? Agora, vamos imaginar que a gente quer melhorar um pouco isso. Então, a gente consegue vir aqui e fazer assim, quer ver? A gente vem aqui e tem um atributo aqui que é login URL. E daí a gente fala, olha, se alguém tomar essa permissão negada, peraí, eu quero que mande o login. Só que a gente não tem a página de login ainda. A gente vai implementar, a gente pode implementar. É bem tranquilo. Mas vamos aproveitar, por enquanto, o login do admin aqui. Tá? Então ele vai mandar para a página do admin login. Daí, aí o que acontece? Se você tentar acessar uma página que você não tem acesso, ao invés de dar o erro 404, deixa eu ver, login URL. Deixa eu voltar aqui. Pizza. Tinha quase certeza que isso ia funcionar. Deixa eu ver onde eu coloquei. Deixa eu ver se tem que ser assim. É que tem duas formas. Uma é assim e outra colocando no site, no settings. Eu queria mostrar que dá para a gente colocar aqui. Então, vamos supor que tem alguma página da sua aplicação que você quer mandar para um lugar especial quando der um erro de permissão. Então, você Isso consegue... não é aquele sucesso URL, não. Oi? Não tem o reverse, não? Você consegue colocar o reverse laser, alguma coisa assim? Então, daria para colocar um reverse aqui também. Só quis colocar, da mesma forma que aqui a gente consegue colocar hardcoded, eu vou colocar aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu já tinha feito esse tipo de coisa. Acho Por que o algum reverse motivo... aí ele vai. Deixa eu Reverse até aqui laser, Não, mas acho que aqui o problema não é Porque o reverse, ele nada mais é do que ele vai fazer uma coisa, ele vai pegar pra gente e o retorno dele vai ser uma string. Então, se eu sei a string, eu posso colocar direto aqui, tá? Mas a gente tenta. Mas deixa eu só ver um negócio aqui. Deixa eu ver se aqui tem alguma coisa aqui de login URL. Tá vendo que eu posso colocar esse parâmetro lá nos settings, mas não é isso que eu quero ainda também. Login URL. Ó, tá vendo? Login URL. Eu posso usar... Vamos ver, no Class Based View deve dar para fazer isso. Ah, é isso aqui que eu queria fazer, ó, tá vendo? Ó.
Bom, deixa eu colocar aqui. Não é para ser isso, tá? Mas deixa eu fazer assim, só para ver. Vamos por partes. É. Estranho, 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 estranho. Deixa eu fazer assim agora. Agora eu vou... Settings. Só queria ver ele mandar para outro. Que estranho. Já fiz isso várias vezes. Deixa eu ver se eu não... Ah, eu acho que o que eu tô vacilando é o seguinte, ó. Pode ser, eu acho que é aqui. Eu tava realmente colocando uma URL inválida, ó. Porque é pizzas. Ó, agora sim, tá vendo? Ele mandou pro /login. Certo? Só que o /login não existe. Agora eu vou trocar. Só que primeiro eu vou voltar, vou comentar isso aqui. Vou voltar lá na minha view. Vou voltar aqui. Aí. Eu já ia perguntar isso mesmo. Se poder colocar direto. Isso. Então eu vou colocar aqui agora. Vamos lá. Então, olha. Agora, se eu tentar de novo aqui. Cardápio. Pizzas /6. Então eu tentei acessar. Ele viu que eu não tenho permissão, já mandou para o admin. Daí agora aqui... Então, veja que eu já coloquei um next aqui. Porque se eu não tivesse um next aqui... Vou tirar o next aqui só... Daí ele não ia colocar esse next aqui. Aí ia ficar assim, ó. Só que daí é chato, porque eu vou logar aqui. Admin. E ele entrou no meu admin. Não era isso que eu queria. Então aí que é o... Que é legal a gente colocar esse next aqui. Daí olha o que acontece. Vem para cá. Pizzas. Ah, agora eu tô logado. Puxa. Admin. Vou dar um logout. Agora aqui, vou tentar acessar. Não tenho permissão, não estou logado. Veio para admin, logo, admin, login. E aí, loguei e voltei para a página onde eu queria, tá? Agora, para ficar mais legal, a gente poderia fazer a página de login, porque daí ele não vai lá para o login do Django, né? Porque eu não quero que o meu visitante da pizzaria vá para o login do admin, né? E eu quero ter essa separação entre quem é admin, né, o usuário com o grupo admin, e quem é o usuário que é o nosso cliente. Então ele vai logar, mas ele não vai ter acesso nem ao admin, nem ao login do admin, nem nada. Mas ele vai para a tela de login. Então a gente vai fazer essa tela de login, né? Só que vai ser a mesma coisa, sabe? É fazer um form, fazer o HTML, é tudo que a gente já viu. A única coisa que vai ser para a parte de login. Então, né, isso aí eu faço depois o código, porque vai ser a mesma coisa que a gente já viu. E a gente vai ver coisas novas, tá? Tá, mas eu só queria mostrar o contexto, o conceito aqui. Então, olha só. Só que também, eu não quero ficar repetindo, eu não quero correr o risco, né, também de mandar a pessoa para o lugar errado. Então, ao invés de ficar repetindo esse código em várias views, em vários mixins, né, então o que a gente faz? A gente joga isso aqui lá para os settings.
Então, eu venho aqui no Settings e ponho aqui, tá? E tem vários parâmetros aqui. Eu posso falar, ó, quando tiver login com sucesso, manda para uma página de bem-vindo. Tem várias configurações aqui que eu posso fazer. Então, vamos só ter certeza que eu estou mantendo o comportamento aqui. Então, não estou logado. Pedi o login. Admin. Voltou para cá. Então, beleza. Eu acho que a gente cobriu alguns assuntos aqui. Então, a gente falou de model form. A gente viu como proteger uma rota. Tá, e agora a gente vem para um problema, agora relacionado aqui a isso aqui que a gente começou, né? Apontou o problema aqui. Então, vamos lá. Em termos de quem é desenvolvedor mais do back-end, que mexe com modelo, gosta de bastante algoritmo, coisa assim, é muito bacana isso que a gente fez. Por quê? A gente fez um código mais enxuto aqui, né? A gente nem colocou muito código, basicamente é isso aqui. Criou um form que faz um monte de mágica aqui, descobre cada tipo, né? Aquilo que eu falei, ele sabe que o meu ingredientes é um text area. Eu não falei nada disso, e ele sabe. A minha view, olha só, a gente fez aqui o cadastrar, alterar, e o deletar é bem simples também, o deletar. Tá? E basicamente a gente fez um CRUD com poucas linhas de código, vocês concordam? Então é legal. Só que, para quem manja de front-end, quem já está acostumado a fazer HTML, usar todos os recursos modernos lá do nosso front-end, a hora que você fala para ele que é esse código aqui que você tem que fazer, é esse nosso V3 aqui, ele não fica muito feliz. Porque, ó, né, tá sem aqui a formatação. Outra coisa, mesmo a validação, não tá lá essas coisas, né? Ele mostra aqui, bonitão. Bonitão não, ele mostra, então tá funcional, mas não tá muito bonito, né? De repente aqui eu queria um toast, né? Eu queria que saísse uma mensagem que dura 5 segundos, depois ela desaparece. Né? Então, quem é front-end, ele tem vários recursos na manga aí que ele gosta de usar. Então, aí vem, né, quais são as soluções. Se você olhar, quer ver, vamos fazer assim. Vamos fazer o seguinte, ó. Se eu pegar essa página, deixa eu carregar ela aqui de novo. Se eu der um inspect aqui, e pegar esse código aqui, pegar tudo que está dentro do form, então se eu pegar esse código, que é no final do dia é o que eu quero, só trocar aqui, por isso aqui, esse hidden quem gera para mim é esse aqui, vou apagar um pouco isso. Só antes de eu salvar isso aqui, uma coisa que a gente não tem feito, né? Mas o certo é ir por partes aqui, e fazendo vários commits, né? Para fazer commits atômicos, e não ficar, faz um monte de coisa que faz um commit aqui. Senão fica esses commits com um monte de coisa. Então, o que ele faz? Ele altera pizza, adiciona pizza, protege a rota. Ô, Roger, esse CI aí da mensagem é o quê? Esse git CI. Tu faz aí. Cara, Git CI. então... Esse atalho, tu fez? Então, faz muito tempo já que eu uso isso.
Então, eu peço desculpa, né? Opa. No meu git config. Tá vendo? É os alias. Então, vem aqui, ó, eu ponho umas cores diferentes. Eu dou cor diferente para minhas branches. E daí eu tenho meu alias, ó. Então, o ST é status, o CI é git commit, o DF é diff, CO eu faço o checkout, e o BR é o branch. E o log, ele mostra um log em uma linha. São poucos, mas são uns alias aqui. Eu vou pôr no chat quem é isso aqui. Então é por isso que eu faço assim. Então, lá. Tá vendo? O LG, o git log, né? Ele põe vários parâmetros, preach, e daí fica mais fácil de entender. Você vê aqui o que aconteceu, ó, o merge que a gente fez aqui da Lucy, veio aqui, tá tudo aqui, e a gente acabou de fazer um merge não, um commit, e esse commit ainda só tá local, né? A gente não fez push dele para origin. Então, aí, beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou deletar isso aqui. Então, a gente já viu que aqui no front-end eu não preciso usar o form lá e fazer aquela mágica. Eu posso vir aqui e colocar as coisas, certo? Daí, é claro, eu vou ter que pegar e ir substituindo as coisas aqui, né? Aqui eu vou ter que colocar um form, é um form.valor ponto value, né? Vamos ver se vai funcionar isso. Então, só que aí eu tenho que fazer isso para todos. E aí, se você perguntar para quem manja do front-end, ele vai querer fazer assim, ele vai preferir fazer assim, mesmo que ele tenha que colocar aqui uns atributos, porque aqui ele tem controle, aqui ele consegue vir aqui e pôr um class, e daí pôr a class do Bootstrap, que eu acho que é assim, Lucy? Form control, você lembra de cabeça? Ó, é assim mesmo. Tá vendo? Então eu já formatei aqui. Então, agora se a gente voltar, vamos pegar outra pizza aqui. Vamos ver se o valor deu certo. Ó, esse aqui é R$10. Ó, eu entrei aqui, ó, R$10. Tá vendo que tá bonitão? Isso aqui. Só que aí, qual o problema disso aqui também? Né? Porque o Django ela tem essa facilidade. Eu venho aqui no meu model, crio um novo campo. Então, amanhã vai ter um outro campo aqui. Né? Promoção, sim ou não, sei lá. Aí o meu form, eu venho aqui, ponho o campo novo, né, o campo da promoção, um checkbox que eu falo se essa pizza está na promoção ou não. E o meu front-end, nesse estilo aqui, já vai ter esse campo, automaticamente. Só que daí, como nesse aqui, o front-end decidiu colocar tudo na mão, o campo ele vai ter que vir aqui, vai ter que adicionar o campo também na mão. Então tem esse trade-off aqui, né? Então, aqui eu tenho algumas vantagens dessa facilidade, que o campo já vem automático para mim, já sabe o tipo. E aqui eu tenho que colocar o código de cada campo. Então, aí tem, se você procurar na internet como adicionar estilo, tem várias soluções para isso, tem várias. Né? Uma delas é você fazer assim. Você faz um for field in form. Então, para cada campo do form, daí eu gero o meu campo aqui. Né? Só que daí, esse código acaba ficando complicado, mas ele vira um boilerplate, né? Um trecho de código que você pode reusar em vários projetos, em vários forms. Daí, de repente, você transforma isso aqui em
em um código do projeto, que você vem aqui, né, vai ter várias coisas que você vai colocar aqui dentro desse código. E daí você simplesmente inclui isso aqui. Você vem aqui, ao invés de ficar repetindo esse código, você dá um include, né? Então, você salva esse trecho de código, esse for que faz toda essa mágica. Não sei quais que vocês já fizeram aí. E aqui você só inclui ele. Então, daí você vem aqui e faz assim. Você dá um include, você colocou ele lá no cardápio, barra a parte comum, daí você põe lá que é o Django Bootstrap Forms. E daí passa por parâmetro form aqui. Então tem várias formas de fazer isso. E aí uma que é um meio de caminho é o que eu coloquei aqui no link aqui. Que é esse Django Widget Tweaks, tá? Então, deixa eu arrastar ele aqui. Então, né, dou um pip install nele, adiciono ele no install de apps, daí eu dou um load, e aí eu consigo fazer isso aqui. Cada campo que eu quero, basicamente assim, ó, como que ficaria esse form? Só para eu mostrar para vocês primeiro como que... Deixa eu desfazer isso aqui. Então, né, para não ter o extremo aqui, onde o front-end tem que colocar o 100% do código, a gente faz um meio termo. Um meio termo que seria algo assim. Eu vou dar um render field, form ponto para cada campo. Então, eu tenho o primeiro, que é o nome da pizza. E daí, eu simplesmente ponho aqui, ó, o form control aqui. Eu ponho aqui. Então, basicamente, é isso. Então, eu renderizo cada campo. Né? Então, eu tenho nome, ingredientes, o valor. Só. Nome, ingredientes, valor, imagem. Só que daí a Lucy fala assim, ah, mas é legal ter o placeholder também. Então daí, beleza, você põe aqui, ó, placeholder igual a cole uma URL aqui. Então, esse é uma forma intermediária. E a forma que, sinceramente, a forma que eu mais gosto é que uma que eu apresentei para vocês um dia, quer ver? Tá até aqui no... Eu fiz um post sobre isso, quer ver? Vocês lembram dessa apresentação? Acho que tinha alguns de vocês aí que... Acho que tá gravado, não tá lá nas aulas? Ah, sim. Então, só mostrando o que esse aqui faz. Esse aqui, ele usa muito mais recurso de front-end, né? Então, é porque assim, essa solução aqui, ela não é esse do widgets aqui, tá? Essa aqui ele usa outra, e esse aqui ele usa o flop forms.
Então, você vê que pelo menos tem duas soluções, né? Aqui. Então, essa aqui, quer ver? Ó, essa aqui, você usa recursos, então, que você escreve o código de cada coisa. Então, você tem um código por baixo dos panos, né? Então, é meio que você sobrescreve a lógica do Django, só que aí você inclui coisas do Bootstrap aqui. Então, ó, o form errors, tem tudo aqui. Então, você tem, que eu crio uma app para isso, eu crio uma app chamada front-end, né? Ou é front-end ou é temas. E lá nessa app tem todo esse código. E daí no código do seu form, então você pega o código lá do Bootstrap, deixa eu ir lá para o repositório, só para vocês entenderem. Aí eu vou falar para vocês qual que faz mais sentido a gente detalhar, tá bom? Eu estou mostrando as opções que tem, aí vocês vão falar um pouco do dia a dia da Necto aí, e a gente explora mais o que faz sentido no contexto da Necto, tá? Eu não vou ficar falando, por exemplo, dessa forma que é a que eu mais gosto, só que vocês não vê aplicando aí na Necto. Então deixa eu ir lá para o repositório. Eu acho que é até fácil ir direto aqui, ó. No meu repositório. Daí aqui, tá aqui, ó. Tem um que é o do front-end. Eu quero que vocês tenham interesse para a gente falar um pouco dessa parte de front-end, mas aí vai depender mais de vocês do que de mim. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui. Então, esse template, o que ele faz? Quer ver? Como que fica o código, esse código, né? Como seria esse código nessa forma aqui? Então, eu tenho aqui os templates, tem um template aqui que tem o código que qualquer app, qualquer coisa que você cria, ele vai automaticamente usar o código que está aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar. Por exemplo, se for um input, como que é um código do input? É assim. Então, se você mostrar isso para alguém que manja de front-end, ele vai ver que tem template, tem coisa do Django aqui, ó, tem o type, tem o name, mas ele vai enxergar o HTML, o CSS que ele manja. Então, ele vai conseguir dar manutenção nisso aqui. Ele vem aqui e fala, opa, eu preciso de um placeholder. Ele vem aqui e adiciona um placeholder. Então, um front-end vai entender esse código. E as regras do Django, por exemplo, ó, se o campo é obrigatório, então se você for lá no form e marcar obrigatório, automaticamente vai vir esse código aqui. Então esse aqui é meio uma mistura de você põe coisas legais que o Django faz automaticamente para a gente, só que você dá liberdade para quem manja de front-end, tá? Então essa forma, por isso que eu gosto mais dessa forma. Então um input. Aí você fala assim, não, mas eu quero criar um switch, aquele que mostra igual, né, aquele switch que é uma bolinha, ao invés de mostrar um checkbox, ele mostra uma bolinha que você clica, ele mexe a bolinha para lá ou para cá, ou em off, né? Então você vem aqui e cria. Você quer criar um campo diferente para date time, você vem aqui e cria. Você tem essa liberdade de criar quantos templates, quantos widgets, esse aqui é o widgets, você quiser, para facilitar o desenvolvimento do projeto. E o form, vamos voltar aqui para o form agora. Aqui é main app. Tudo bem que aqui tá via template, talvez tem umas tags no meio. Mas, ó, o login e aqui seria o form, ó. Então, basicamente, ficaria assim o meu form. Então, você vê que tem pouco código, mas automaticamente... não, desculpa, tá aqui, ó. O form tá aqui. Eu crio um bloco de forms e eu ponho em cada campo. Só que daí o meu campo eu coloco assim, form description. Então, esse aqui é meu campo. Eu ponho só os campos que eu quero. Aí, vamos supor, o front-end ele quer colocar não quer colocar um campo um embaixo do outro, ele quer colocar um do lado do outro. Beleza, é Bootstrap isso. Eu vou criar uma linha, vou criar um TD aqui de 4 colunas. Tá vendo? Aqui eu estou falando que é um campo embaixo do outro, porque eu coloquei aqui um call 12. Mas aí o front-end ele vai ter muita liberdade. E se ele chegar no limite dele, que ele fala, não, esse input aqui está errado, ele vai lá e mexe lá porque ele tem acesso também, tá?
Então, eu não sei se faz sentido eu ficar falando disso aqui para vocês, porque lá naquele dia que eu apresentei isso para vocês, eu apresentei meio, acho que, sem entrar em muito detalhe, sem de ir lá e criar um campo na mão, sem criar um campo, um form na mão, né? Então, eu mostrei por cima a arquitetura disso aqui, mas eu não fiquei dando detalhes. Então, se vocês verem que faz muito sentido na Necto usar isso aqui, a gente usa isso aqui, detalha isso aqui. Né? Se faz mais sentido na Necto usar esse plugin, essa forma, beleza. Agora você fala, não, na Necto a gente, talvez quem vai mais responder aí vai ser a Lucy, ou tem mais, não sei se é a Aline também, né, que manja de front-end, mas, e a gente vê qual que a gente detalha mais, tá? Eu estou falando que tem várias formas, tem desde a forma, que é a forma que eu menos gosto, que é você vir aqui no form e colocar a classe aqui, então você vem via widget, coloca a classe, widget, você vem aqui e coloca a classe aqui, né? Você vai falar que o campo nome usa o input forms.text input, daí aqui você põe um attr igual, daí você põe assim, class, não, até assim, class, dois pontos, form control, tá? E aí aquele forms do Django vai funcionar. Então, o que eu quero? Eu quero que o meu campo input tenha uma classe form control. E aí eu tenho várias formas, né? Essa forma que eu venho aqui no lado do back-end, coloco isso. Então, eu não gosto. Daí tem essa solução intermediária que eu uso um plugin, que é o Widgets. O Widgets Tweaks, né? Que aí você faz a mesma coisa que o Django faz, só que você tem a liberdade de colocar a class aqui. Então eu gosto disso, porque pelo menos está aqui. E tem essa terceira, que é lá o do webinário que eu já dei para vocês aí. Tá bom. Eu acho que a gente teve um norte aqui. E agora... Lucy, fala um pouco aí pra gente aí. Na Necto, ou qual você mais gosta? Eu sei que eu mais gosto você, que a forma que você mais gosta é separar totalmente o front-end, mas vamos pensar que você não tem essa opção, né? Você reuniu com o time num novo projeto, eles decidiram não separar, por outros motivos. E aí você tem que fazer um bem bolado. O que você acha que faz mais sentido aí? Então, dessa forma aí, eu nunca tinha usado. Ah, essa com o Aí, aqui? com esses que você colocou. Ah, legal. Então, assim eu nunca tinha usado. Aí, o que a gente usa às vezes é dentro do... Porque tem a forma que você coloca um form, né? A forma simples ali, né? Entre duas chaves. Aí você coloca um pipe e você consegue adicionar as classes depois, sabe? Tipo, com Bootstrap 4. Aí você vai colocando as classes que você quer. Então, às vezes, isso já quebra um galho. Quando vai usando... com pipe dá para encaixar um pouquinho no... Misturar com Django. Eu acho que essa é a forma que eu mais uso. Você tem algum aí para mostrar? Esse forma que você está falando eu não conheço. Interessante. Biblioteca da Next. Tem uma biblioteca da Next chamada Bootstrap Form. Tá. Mas tá no GitHub da Necto, é isso? Eu acho que está no GitLab. Essa. Ó, se não for se for coisa que você pode mostrar, né? Eu acho interessante. Mas eu acho, assim, que esse Widget Tweaks faz muito mais sentido. Ele é muito mais permissivo do que esse Bootstrap Form. Inclusive, projeto novo, foi um projeto novo que eu mexi, que eu coloquei esse Widget Tweaks. Eu gostei bastante. Acho que faz mais sentido ir para o lado dele, assim. Tá. Ah, então beleza.
Então, é legal. É que só que eu não tinha usado mesmo. Uhum. Se quiserem, eu consigo compartilhar aqui uma tela rapidinho só para você ver o tipo da sintaxe que é. Ô, Leandro, Aí eu só tô para com não aberto. deixar, Tá, só para mostra. não deixar passar esse tópico, rapidinho. Eu lembro que quando você, na sua opção, né, eu lembro quando você decidiu usar esse Alib, o Indict, foi por causa que o Flopforms você achou um pouco verboso, né, na questão, se eu não me engano foi isso, não foi? Que achou Não, um eu não. pouco a abordagem um pouco mais complicada para fazer o que você precisava. Você O realmente, você District faz fica mais bastante dentro coisa. do que é o Django, né? É mais fácil o projeto. Ia ter uma curva de eu aprender a usar esse Flopforms e Porque eu ia dizer assim, eu achei legal a parte do Ibis. Eu acho que se pudesse, Roger, tipo, o plugin seria bacana, sim, a gente seria criar um form usando ele, estilizar, mas se pudesse abordar o Flop Forms, eu acho que até para poder esclarecer, né, como você disse que no dia não ficou tão claro, foi uma coisa um pouco por cima, que eu até lembro um pouco da sua palestra. Eu acho que seria legal, até para a gente poder ter um entendimento um pouco melhor da ferramenta, né? E quem sabe, numa outra situação, a gente poder ter com mais firmeza de entendimento dela, poder dizer, vou usar agora o Flop Forms. Tá. Então, quer ver? Vamos fazer o seguinte, vamos ver primeiro isso aí que a Luz vai mostrar pra gente. Então, nesse aí, você não precisa instalar nada. Você está usando o recurso do Django, é isso? Eu não estou escutando Perdão, eu ela. tava falando botar. Ah, Perdão. Mas esse aqui eu acho que é do Nectus, então isso aqui é do projeto Interp, mas é que eu já mexi em alguns projetos que usava. tá. Isso aqui, né, que é meio que uma base que já tem da Nectar. Então, o que acontece? Em forms, por exemplo, isso aqui é um formzinho padrão, né, de um campo. Uhum. E aí eu consigo colocar aqui, ó, pipe, aí com Bootstrap 4, e eu adiciono as classes que eu quero. Então, aqui eu tô colocando um CoMD4. Ah, tá. Mas esse tá da mesma SBS, forma aí. esse SBS4 foi vocês que fizeram, tá? Não é do Django esse SBS4. Não. Enfim, aí é mais por isso mesmo, são algumas ferramentas, assim, Uhum. que a gente tem em alguns bons projetos da Nectar, né, porque é do Nectus, então, aí bastante coisa para passar por pipe, então, tipo, tem isso aqui, né, para formatar, então, causando a SBS4, aí tem até algumas coisas que não são tipo, bootstrap, né, que é, tipo, colocar um default. Tem outras funçõezinhas que dá para passar por aqui também, mas é mais isso, pelo menos, que eu tô acostumada de mexer aqui, porque a maioria dos projetos que eu pego é Nectus. Aí eu não cheguei a mexer nisso que você tinha mostrado. Tá. Então, esse SBS4 aí, esse aí que deve ser o plugin da Nectar, certo? É isso. Tá. Esse aí é open source de vocês ou não? É privado? Eu acho que ele tá privado. Ah, tá bom. Olha, a minha dica, como é coisa que vocês têm que falar com o Cadu, com o Nando aí, né? Mas, de repente, projetos desse jeito, que não tem a ver com o core business da empresa, de repente faz sentido colocar open source, porque daí vocês vão ter a comunidade usando, contribuindo, fazendo melhorias, né? E vocês vão ser o core developers do projeto. Uma que sei lá, né? Por exemplo, eu não conhecia essa forma aí, né? E nem imaginei em fazer um plugin para fazer isso, mas pareceu legal a ideia, eu gostei. Mas tanto esse que eu vou mostrar para vocês aqui. Deixa eu voltar a minha tela agora. O Widget Twix lá tem essa mesma forma, só é diferente o nome, né, do filter. É Add Class. Então, aí por isso que eu gosto desse Twix aqui.
tá? Ele tem algumas limitações, tá bom? Mas bem legal. Mas assim, mas pode ver, mesmo aí, Lúcio, o que você mostrou, não é o Django puro, né? Você pegou um plugin, tudo bem, foi a Necto que fez, mas tiveram que estender, porque o Django, por padrão, não atende a gente. Então, quem conhece um pouco de front-end é meio trabalhar com a mão amarrada, né? Então, por isso que a gente precisa. Se a gente não quer ficar pondo coisa lá no Forms, e colocando as coisas lá no Forms, não vai resolver todos os problemas também, né? Além de ficar ruim, não resolve tudo. Você continua amarrado. Isso aqui dá um pouco de liberdade e fica mais cara do Django, igual eu não sei, desculpa quem falou aí que o Flop Forms ele foge um pouco, né? Você tem que fazer bastante coisa, tem uma curva de aprendizado. Eu também concordo com isso, né? Então, se é um projeto que tem muito front-end, você vai ter que fazer muita coisa de usabilidade, eu vou para o caminho do Flop Forms. Se é algo que é um projeto que tem muito cadastro, e os usuários não vão se importar muito com usabilidade, assim, então eu iria para essa linha aqui, do tentar ficar o mais próximo do Django possível. E aí esse Twix Widgets encaixa muito legal. Então, acho que faz sentido, no próximo encontro, a gente continuar falando dele, tá? Instalar ele, fazer um campo, fazer todos os forms usando ele. É bem simples, vai ser rápido isso, só que hoje não dá tempo. E eu acho que isso aqui pode ser usado em projetos da Nectar, eu acho. Mas aí quem vai falar aí talvez é a Lucy depois, aí, ver se realmente dá. É interessante. E vocês aí, fica aí né, para os mais sêniores aí do time, de repente levar esse assunto para o Cadu até, se o framework de vocês aí, que faz o BSS4 lá, pode ser open source, né? Se não for tão core business, daí de repente é uma coisa que até vocês ficam mais motivados em usar eles. E aí ao invés de usar isso aqui, usa o de vocês mesmo, sabe? Ou se isso aqui tiver alguma limitação, eu diria que é legal abrir uma issue lá no projeto dos caras e fazer pull request lá e fazer a melhoria, né? Fazer a melhoria disso aqui, porque eu gostei. Para ser bem sincero, tem vezes que eu fico tentado a usar isso aqui e não usar o Flop Forms. Por mais que eu estou bem acostumado com o Flop Forms. Quando eu não posso separar, né? Porque quando eu posso separar, eu separo sem pensar. Então, eu fico muito mais confortável e depois a gente pode até mostrar alguns projetos feitos separado, né, e ficar registrado aqui para um próximo projeto da Necto, se tiver oportunidade de repente separar, né, e fizer sentido para aquele projeto. Então fica, né, a gente pode ter uns papos sobre isso para ver as vantagens. Também tem uma desvantagem, é claro, né? E então vamos, como está meio no finalmente, então ó, colocar assim. Então a gente começou isso aqui, não terminou. Então, mas eu acho, então vocês concordam, a gente pode continuar e falar um pouco disso aqui, né? Do Django Widget Tweaks. Sim. Legal. Que bom que vocês gostaram desse aqui. Eu também gosto desse assunto aqui. E daí a gente segue esse plano e... Ô, Roger, acrescenta aí nessa tua listinha o que a gente tinha colocado lá do fazer validação, acho que é via camada de serviços, tá no form. Tá, então acho que entra mais ou menos por aqui. E teve alguma coisa que tu pediu para Gabriel anotar, né? Não sei o que foi. Também que eu não lembro agora. A gente falou das permissões, né? Foi o da lib das permissões da Vinta. Eu até coloquei ela aqui, não sei se vai atender alguma coisa. Tá aí. No chat.
Então, e aí, para quem está começando, tá claro até aqui? Misturou muito falar de várias formas, principalmente aí pro Otávio, pro Hernani. Ou tá dando para acompanhar? Porque acho que isso é importante também. Para mim tá dando para acompanhar. Tá, legal. Aí tá ficando cada vez mais claro, assim. O Otávio, desculpa, eu acho que você falou, mas eu não entendi. Que tá ficando mais claro no decorrer das aulas. Tá, mas até agora tá dando para acompanhar, não faltou nada assim. Creio que não. Tá. Eu ia pontuar isso também, que vai ficando mais claro, porque as coisas que a gente depara todo dia, né? São justamente, elas vão sendo, mesmo que em paralelo, vão sendo explicadas. Então, o contexto geral para a gente, eu acho, falando por mim, fica mais claro por causa disso. Certo. Legal. Uhum. E é interessante ver, né, por que que a gente usa isso ou aquilo, né? Então, por que que a gente tem que plugar uma aplicação? Ah, porque, né, de forms. Por que a gente tem pessoas querendo fazer algo a mais lá no front-end, deixar a parte de usabilidade ou mesmo de aparência melhor, né? E o Django padrão dele ele não que ele é limitado, ele foi feito para um perfil de profissional, né? Onde o perfil do profissional não quer se preocupar em ficar colocando coisas de JavaScript, ficar escrevendo JavaScript ou ficar escrevendo CSS. Então, você cria um CSS onde dá estilo para tudo e depois você quer agilidade, né? Então, a proposta do Django é essa. Não que é errado. Então, só que, né? Então, daí você quer, na proposta inicial do Django, você não quer ficar fazendo tipos de form assim, escrevendo muita coisa dentro de forms, ou você quer ir para esse lado. Você quer colocar uma tag e seu form está desenhado. É isso que você quer, né? Na essência do Django. Então, eu não tiro a razão, né? Então, só que tem vezes que quando a gente vem para esse lado mais do front-end, onde você tem pessoas que conhecem front-end, eles estão trabalhando de mão amarrada, porque eles poderiam fazer uma tela muito melhor e eles não podem, porque ele tem que usar isso aqui. Então, quando você tem no time pessoas assim, então às vezes a gente tem que abrir mão e ver o que que a gente pode fazer, onde vai ter sim um código maior aqui no front-end, porém o resultado de usabilidade, de aparência, vai ser muito superior, né? Você vai usar recursos do JavaScript que a gente tem hoje em dia, então a gente tem que partir, né? E depende do projeto, a gente tem que ver o que que a gente pode usar para não deixar essas pessoas de front-end desanimadas ou mesmo de mão amarrada, né? Então, bom, eu acho que o nosso plano ainda continua, a gente foi adicionando coisas aqui interessantes para a gente falar. O que mais? Em termos de prioridade, eu só gostaria da gente entrar, né? A gente vai finalizar isso aqui, só para não ficar incompleto. Daí a gente, antes de ficar falando dessa parte aqui, até permissões mesmo, eu estava meio interessado em dar prioridade para essa parte de API, para a gente ir caminhando um pouco mais do que a gente começou falando de API. Então, a gente vai fazer uma API simples, da listagem de pizza, pensando que a gente vai integrar com um projeto front-end, né? Daí a gente faz uma API usando o DRF. Daí depois a gente volta a se aprofundar nessa parte de forms e permissões. Tá? Como a gente vai quebrar, né? Agora vai fazer essa pausa aí de 2 semanas, se eu não me engano, eu gostaria de falar, no primeiro encontro que a gente fizer, de containers e Docker, que é algo que já está na manga, já faz um tempo que eu quero falar isso para vocês. Né? Provavelmente não vai usar as 2 horas, né? Vai ser bem mais rápido. Então vai dar para a gente começar assim, depois a gente volta para esse,
Daí vai para as APIs. E, né, uma coisa de container, geralmente quem é front-end, só mexe com front-end, JavaScript, né, nem fica olhando o Docker. Então é mais para mostrar algumas coisas que é interessante. Mesmo quem não mexe com back-end, entender um pouco da parte de Docker. E a base do Docker, né? Entender um pouco que problema que ele está resolvendo. Então, por isso que eu quero... Daí depois eu vou mandar até uma mensagem para o Cadu, se ele quiser participar, pode ser... Queria ver a opinião dele nesse assunto aqui. E aí, pessoal, alguém quer complementar mais alguma coisa aí? Chega por hoje.